Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV. Permita-me, humildemente, um programa de sucesso. Mais de 4 anos estamos no ar e você sempre nos prestigiando, debatendo as coisas da cidade, as coisas do Porto, principalmente, do país e também da nossa Associação Comercial de Santos, sem dúvida. Hoje o nosso convidado, entrevistado, aliás, não é convidado, já participou várias vezes e, se Deus quiser, continuará participando, é o vice-presidente da Associação Comercial, Vicente do Vale, ele que também é diretor do Grupo Ciesa. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Márcio? Na Santa Paz? Na Santa Paz, Márcio. Que bom. O que parece que não está na Santa Paz é o Porto, né? Tivemos nessas últimas 48 horas, e você tem uma grande experiência em Porto, é o início da safra, o início, hein? E já tivemos a Cônigo Domênico Rangoni parada, a perimetral do lado direito, ainda que de uma forma ordenada, é uma fila de caminhões, uma fila interminável. Está se apresentando um quadro semelhante ao do ano passado. Você conseguiu diagnosticar o que é que está vendo, Vicente? Nossa, se a gente parar para analisar com cautela, porque os resultados ainda não estão acontecendo com relação àquilo que foi planejado pela autoridade portuária, com a CODESP, junto com os outros terminais, e o que eu posso entender é duas coisas. Primeiro, estamos no início da implantação aí de regras mais rígidas com relação à questão do agendamento. E também, Márcio, o que a gente pôde constatar também é que muitos exportadores estão embarcando sem ter qualquer comunicação com o terminal. O terminal fica vendido com relação a isso. É o chamado agendamento prévio, que me parece, em tese, a solução ideal. Você agenda e só vem no momento do embarque, é isso? É isso. Então, esses caminhões se dirigem ao porto, ficam em bolsões de estacionamento, com o agendamento, na hora marcada, eles saem desses bolsões e vão para os terminais. Eu tenho lido aí pela tribuna que muitos desses exportadores não estão fazendo esse pré-agendamento com os terminais. Perfeito. Ou seja, embarcam nos caminhões e esses caminhões eles vêm direto para os terminais sem qualquer tipo de comunicação. Então eu acho que não basta só fiscalizar os terminais com relação a esse agendamento. Precisa também ver a origem desse trânsito que está sendo provocado para ver se efetivamente a culpa desse não agendamento é dos terminais ou dos exportadores na hora do embarque. Em tese, o problema é aparentemente fácil, na teoria. Antes de sair do seu local de origem, ele tem que fazer o agendamento. Se ele vai se aproximando do porto antes do agendamento, ele para nesse chamado bolsão, como você usou, ou no chamado pátio regulador, e fica aguardando, digamos, o momento de sair de lá para chegar aqui e embarcar. Esse é mais ou menos o processo de uma maneira simples. Se isso ocorresse, Vicente, vale lembrar que a CODESP, você citou a CODESP, fez um bom trabalho nos últimos 2 meses através do Oswaldo. Eu mesmo acompanhando o Oswaldo, visitamos áreas em Sumaré, visitamos ali na Anchieta, áreas para justamente implantar esses bolsões, esses pátios reguladores. Em tese é isso, antes de sair, agenda, se não estiver para chegar aqui antes do prazo, para no pátio regulador e só vem para cá na hora do embarque, não é isso? Exatamente. Uma das coisas que pode ser feita é que primeiro atuar com multas é uma coisa importante. Eu acho que aí essa multa tem que ir, não para o terminal por muitas vezes, essa multa também tem que ser para o caminhoneiro que não respeitou a questão, a transportadora, na verdade, né? Que não respeitou o agendamento. É a única forma que você tem de coibir para que as coisas possam funcionar dentro do que foi programado, né, Márcio? Bom, continuando ainda no Porto, nós estamos aí vivendo, mais uma vez, uma polêmica envolvendo o nosso Conselho de Autoridade Portuária, do qual você participou ativamente. Veio a Lei 12.815, já mudou a característica e, a priori, mudou o equilíbrio de força, digamos assim, do CAP. Depois de a portaria número 5, de 7 de fevereiro, ainda restringindo mais a participação de uma forma direta da iniciativa privada. Nós, por exemplo, tínhamos 2 titulares e 2 suplentes, estamos com 1 titular só e assim mesmo revezando com a EB. Nada contra a EB. Mas você está vendo essa questão do CAP, desse novo CAP? Eu acho que um dos erros dessa medida foi essa alteração que foi feita no CAP. De novo, uma concentração do poder público com relação... Que tem maioria agora, né? Tem a maioria. Então, não vai, o CAP
passa a ter uma expressão fora o governo muito fraca, né? E quando na verdade o Conselho de Autoridade Portuária era que pudesse ter uma oxigenação entre todos os segmentos do porto, então uma melhor distribuição para que todos os segmentos junto com o governo federal pudesse encaminhar os assuntos do porto de uma forma mais equilibrada. Nesse sentido, perde com essa concentração com o governo. E, infelizmente, quem mais perde com isso tudo é a carga, que é o principal motivo de existir qualquer coisa. Existir o porto, de existir o CAP, de existir qualquer coisa. Numa composição de 17 cadeiras, no Conselho de Autoridade Portuária passada, a carga ela tinha uma representação, cadeiras efetivas, sem suplentes, ela tinha uma representação de 17%. A carga tinha 17% entre todos os outros integrantes do CAP, a sua participação em defesa dos interesses. E hoje, diante desse novo quadro, você fez o cálculo? Fiz o cálculo. Hoje está em torno de 5%. Nós tínhamos 17 cadeiras no total, com 3 a carga. Hoje nós temos 15 cadeiras com 1 para carga. Então você tem aí de 17% para 5%, mais ou menos. Como você explica isso se aparentemente é tão óbvio? A carga não existe. Desculpe, não dá, telespectador. Não há nada mais importante que a carga. A carga é a razão do transporte, do embarque, da exportação, da importação. Como é que um ponto tão importante nesse contexto é colocado de uma forma tão... O governo federal, Márcio, ele centralizou muito as decisões. E isso repercutiu também no CAP. Nós tínhamos 17 cadeiras no total no CAP, com direito a voto. E dessas 17 cadeiras, a carga era representada por 3 cadeiras. Hoje, são 15 cadeiras no total e a carga está representada por 1 cadeira. Então, isso dá aí um percentual de diferença. Antigamente a carga tinha 17% de representatividade e hoje passa a ter algo em torno de 5%. É uma coisa que é lamentável porque as decisões que eu acho que elas partem do espírito da necessidade do que a carga precisa. E o que a carga precisa efetivamente no porto é melhor eficiência e redução de preço. Então ela vai ter pouca voz ativa para poder seguir nesse caminho. E também, só para emendar, e eu acho que para concluir sobre esse assunto, o CAP hoje ele não é mais deliberativo. É consultivo. Ele é consultivo. Então também perde totalmente aí a força de tentar trilhar caminhos que sejam melhor para o segmento. Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas eu quero deixar claro que nós tivemos, Vicente, a oportunidade de participar do CAP anterior, e era um equilíbrio perfeito. 4 blocos, perfeitamente equilibrados, também com a participação do Poder Público, da CODESP. O voto era em bloco, então era um sistema fantástico. Sinceramente, não dá para acreditar o que fizeram. Eu acho que o problema é que o CAP de Santos trabalhava muito. Voltamos em instantes. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam.
Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso ACS na TV. Convidado de hoje é o vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale, também diretor-geral do Grupo Ciesa. Vicente, vamos entrar agora na Câmara Setorial de Petróleo e Gás, da qual você é o coordenador e você foi um dos responsáveis pela criação dessa Câmara Setorial de Petróleo e Gás. Pode rápido um balanço de tudo que já foi feito, desde o ano passado até agora, e principalmente projetar aquela audiência privada que nós estamos aí prevendo, acho que para meados de março, é isso? De março, é. Por favor, Vicente, Câmara de Petróleo e Gás. Márcio, a Câmara de Petróleo e Gás ela está focada hoje basicamente na questão da base offshore em Santos, né? Então, todos os trabalhos estão focados nesse sentido, de criar uma oportunidade, de criar uma perspectiva de que a iniciativa privada possa oferecer à Petrobras a condição de ter uma base offshore em Santos. E a base, como você sabe, é uma questão fundamental para a questão de petróleo e gás na região. É muito difícil que todo o desenvolvimento ao entorno da questão do petróleo e gás se expanda em nossa região sem a questão da base em Santos. Santos ou na região, não necessariamente na cidade de Santos. Então, hoje, o foco principal está na questão da base. A Câmara vem aí discutindo nessas suas duas últimas reuniões a questão de como fazer e de quando fazer. Hoje nós temos uma reunião importante na Câmara, vamos decidir a data específica, que deve ser na primeira quinzena de março desse ano, e ela vai funcionar da seguinte forma: nós vamos fazer uma audiência onde vão ser convidados todas as entidades associativas da nossa região, associação comercial, associação do comércio varejista, a associação dos construtores, todos os segmentos vão ter que ser representados nessa audiência, porque esse desenvolvimento acaba repercutindo em todas as áreas de desenvolvimento da região. Então, é fundamental que todos aqui participamos juntos desse embate para que a gente possa resolver essa questão da base na nossa região. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa, não vai aqui nenhuma crítica ao prefeito, mas ele esteve em novembro junto com o governador Alckmin, com a Graça Foster. E ela tinha feito uma promessa efetiva às duas autoridades que viria, ainda antes do final do ano passado, assinar aqui uma ordem de serviço, enfim, documento garantindo a base offshore. Não veio, infelizmente. Lhe preocupa isso? É um sinal negativo ou faz parte do processo burocrático em função da dimensão de uma base offshore? Eu acho que a gente está tratando a Petrobras como uma empresa privada. O foco que a gente tem dentro da própria Câmara é de ter um tratamento da Petrobras como uma empresa privada, que precisa ter oportunidade de mercado que seja interessante e conveniente a ela. A gente não foca a questão política da importância da base para a região. O que a gente está procurando fazer é que a gente crie alternativas que sejam interessantes para a Petrobras. Nesse sentido, é o foco da Câmara de Petróleo e Gás. Ou seja, independente dos avanços políticos que a gente pode ter com relação a esse assunto, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em criar essa viabilidade para a base em Santos. Então, o foco ele é da iniciativa privada, tratando a Petrobras como uma empresa da iniciativa privada, onde a gente vai poder mostrar para ela e oferecer, talvez, um empreendimento na nossa região, ou outros, ou mais de um, que sejam de interesse da Petrobras para a sua expansão aqui na região. Você tem comentado nas nossas reuniões da Câmara de Petróleo e Gás de 2 ou 3 projetos de iniciativa privada, né?
para implantar uma base offshore, que atenderia, digamos, de pronto a Petrobras. Esse é o caminho. E esses projetos podem revelar alguma coisa ou ainda são projetos confidenciais? A gente sabe que existe a confidencialidade em determinados momentos de determinados projetos. A Câmara de Petróleo e Gás, ela foi procurada por essas empresas no sentido de avançarem nos seus projetos. Então, nós não podemos falar por esses projetos específicos na região. A hora que essas empresas entenderem que elas devem comunicar isso ao mercado, elas o farão. O que a gente fica esperançoso é que existem 3 projetos, né? 3 projetos da iniciativa privada e dentro de um tempo que a gente considera que é satisfatório para o incremento das operações da Petrobras, que isso é o principal. Porque você ter projetos da estaca zero, onde vão depender questões ambientais ou coisas que possam levar muito tempo, eles poderiam ser inviáveis para a Petrobras. Então existem 3 projetos, eu conheci os 3 projetos. Os 3 projetos, eles são em tempo hábil para as operações da Petrobras e precisam avançar nessa questão para que possa ter um acerto junto à Petrobras da operacionalidade efetivamente de um desses projetos para se tornarem uma base offshore em Santos. Recentemente eu fiz um tour, vamos dizer um tour, pelo Porto de Santos junto com os membros do CONSALD e tivemos a oportunidade de passar bem em frente ali, a Saipem, que você visitou. Está no estágio um estágio muito, bom, me falta o termo agora, está bem adiantado, desculpe a falha, está bem adiantada a obra da Saipem. Então, é uma obra espetacular. Eu acho que esse é um grande marco e a prova de que é importante as empresas virem para Santos. A Saipem é um grande exemplo, né, Vicente? Uma pioneira na região, que acredita na região, que fez um investimento na região muito importante. Está na Câmara de Petróleo e Gás? Está na Câmara de Petróleo e Gás e conta com todo o apoio da Câmara de Petróleo e Gás e do segmento de petróleo e gás em Santos. É o marco, né? É o início. Eu acho que outros empreendimentos podem vir para a região e esses investimentos poderão vir para a região se privilegiados por a questão da base offshore, que é uma coisa fundamental para a instalação de outros segmentos de abastecimento para a cadeia de petróleo e gás. Vale lembrar que nessa audiência privada participará também a Petrobras. A Petrobras, além de estar na Câmara de Petróleo e Gás, também vai participar dessa audiência privada. O objetivo dessa audiência privada é uma mobilização em torno desses grandes projetos e, em seguida, a apresentação posteriormente de um documento ao governo federal. É isso, Vicente? O que a gente pretende nesse dia é, primeiro, mostrar a todos esses segmentos o que vai ser feito, não a Petrobras, mas o que está projetado para a Petróleo e Gás nos próximos anos. E qual é a sua demanda com relação a esse assunto. Então a gente percebe a dimensão que esse segmento vai proporcionar. Depois nós vamos, uma segunda etapa dessa audiência, a gente mostrar o que as cidades de bases no mundo desenvolveram com questão do petróleo e gás. O que essas cidades se prepararam no desenvolvimento dessa questão de petróleo e gás. Que eu acho que são 2 focos bastante importantes para o esclarecimento de todos que estão envolvidos nessa audiência. Nós estamos ainda definindo os 2 últimos blocos dessa audiência. Hoje é a definição deles, então logo a gente tem esse assunto, eles vão ser publicados junto aí com o convite a essas entidades para participarem dessa audiência. O término dessa audiência vai fazer com que essas entidades voltem para as suas casas, façam aí uma lição de casa e possam apresentar propostas que possam enriquecer todo o programa de um projeto da instalação da base em Santos e o entorno, dando um sentido daquilo que a cidade já tem e pode oferecer para esse segmento. Nós vamos terminar esse bloco, em seguida, o terceiro bloco, quero falar da nossa Associação Comercial de Santos especificamente, até porque são 5 anos de trabalho ininterrupto, mas nós tivemos a semana retrasada uma notícia muito triste, de grande repercussão mundial, que foi o rebaixamento do Calado de Santos, em função da falta de manutenção. E você, um empresário que atua diretamente no porto, sabe do que isso significa. Como é que pode acontecer um negócio desse? Nos dias de hoje,
quando todo mundo espera justamente calado maior para a vinda de novos navios. Como é que você entendeu essa problemática? Retrocesso, precisa ser analisado o motivo por Foi qual falta de esse manutenção, e aí eu isento a Codesp, viu? Como membro do CONSAD, me permite. O contrato terminava 22 de dezembro. A Codesp alertou a CEP, porque a dragagem de aprofundamento, ela é da CEP, não é da Codesp. E ela foi alertada e não tomou providência, Vicente. Então a Codesp está isenta nesse processo. Bom, Márcio, aí eu posso concluir com poucas palavras. O que aconteceu com a dragagem pode acontecer com outras coisas. A centralização nunca foi nunca foi boa para nenhum segmento. Né? Tem determinadas coisas que a CEP não vai conseguir ter o mesmo desempenho que as autoridades locais possam ter. Infelizmente, ela está aprendendo agora no começo, que talvez tenha que mudar isso de novo e alguns assuntos ficarem de responsabilidade dos seus órgãos operacionais locais, que terão muito mais sucesso do que essa centralização do que é feita hoje em Brasília. Olha, concordo plenamente. Sua resposta foi muito feliz. Fazer um intervalo, vamos para o terceiro bloco, falar da associação comercial. Teremos eleições em breve, hein? Ele vai falar sobre isso. Fique conosco. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso acesso na TV. Repito mais uma vez, nosso convidado de hoje, o vice-presidente da Associação Comercial dos Santos, Vicente do Vale, ele que também é diretor do Grupo Ciesa. Fala um pouco desses 5 anos, né? 5 anos que, na verdade, marcaram a Associação Comercial, humildemente, primeiro pela transformação que foi aquela primeira vitória em 2009, né? Um grande embate. E depois, 5 anos de gestão, de um trabalho sério, de profunda recuperação da credibilidade e principalmente de uma gestão austera, positiva, não, Vicente? Como é que balanço você faz desses 5 anos? O balanço para mim é positivo. Daquilo que nós projetamos, nós fizemos nesses 5 anos. Sem dúvida. Nós precisamos fazer, adequar melhor a realidade da casa com relação tanto à parte de estatuto, né, que era uma coisa que muita gente reclamava, né? Isso foi feito ao longo do tempo. A questão da gestão, né? Nós criamos uma gestão hoje que isenta a diretoria de funções operacionais no seu dia a dia. Criamos uma diretoria executiva com uma gestão executiva, né, Márcio? Você desempenhou esse papel ao longo desse tempo, sabe o quanto que isso transformou com relação à casa. E também aí tentamos dar uma oxigenação com relação a outros segmentos, para que pudessem vir para casa e poderem participar com a gente de um desenvolvimento novo, de uma etapa nova na associação comercial. Isso ao longo dos últimos 5 anos nós o fizemos. Eu acredito que foi positivo, o balanço é positivo desses 5 anos, e acredito que a gente tem ainda muito mais coisas a fazer, né? A associação comercial ela vai ter que passar agora por uma etapa de expansão, efetivamente isso, de abrir, de ter um papel significativo na questão do desenvolvimento na nossa região. E dentro desse contexto, obviamente, está o café, que é uma commodity importantíssima, né, Vicente? Então, todos os setores, quando você fala em outra dimensão, é também do ponto de vista institucional, né? Ela se projetar um pouco mais e participar um pouco mais da vida pública, seria isso?
Na questão da vida pública, a gente tem atuado com bastante pluralidade, né? A gente participa hoje de 18 conselhos aqui na região, não só no segmento do Porto, mas no segmento, em vários outros segmentos. Mas você sabe a conquista do CONSAD foi importantíssima, foi um trabalho feito dentro do próprio CAP pela Associação Comercial. Você não tem a dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente ter hoje a representatividade nos diversos segmentos é fundamental para a gente. E isso a gente tem que prosseguir. Com relação a uma assistência melhor aos nossos associados, aos seus interesses, eu acho que é uma etapa que a gente vai iniciar agora. E aí é manter aquilo que está sendo feito. A gente sempre teve no segmento do café tradicional dentro da casa, o café sempre teve uma participação muito intensa dentro da própria associação comercial, mas outros segmentos também o terão que ter agora nessa nova fase. E para isso a gente espera que a associação comercial caminhe nesse sentido, para que dê essa amplitude com relação ao que a gente pode oferecer no desenvolvimento da região. Sem contar que também foram realizadas grandes obras do ponto de vista físico, né? A preservação do prédio, enfim, uma série de obras que preservaram aquele prédio, que é um prédio histórico, do centro histórico e alvo de visitação quase que diária. Eu acho que foi uma gestão, modéstia à parte, permita, do ponto de vista administrativo financeiro, espetacular, do ponto de vista institucional extremamente positiva, ela ampliou a sua atuação institucional, e do ponto de vista dos bens imóveis também foi um trabalho completo. Eu podia te dizer o seguinte: a associação comercial está zerada, está pronta para entrar numa nova fase de expansão e, quem sabe, proporcionar para a nossa região o desenvolvimento mais adequado que a cidade precisa. Vicente, muito obrigado. Estamos terminando mais um Acesso na TV. Com certeza voltaremos a falar em breve. Teremos eleições aí no final, a partir da segunda quinzena de março, teremos eleições, e tenho certeza que voltaremos aqui para falar e conversar sobre o futuro da Associação Comercial, que vive um momento, como você disse, importante. E tem aí também o ano eleitoral, né? E ano eleitoral eles sempre nos visitam. Vieram aqui Dilma, Serra, Marina, eu acho que com certeza eles virão novamente nos visitar e ouvir o empresariado, que é muito importante. Tem que ouvir a iniciativa privada, né? É isso aí, Márcio. Eu acho que a Associação Comercial tem tudo para continuar aí no seu ritmo de desenvolvimento e estar com as portas abertas para correr junto com o poder público para a passo na questão do desenvolvimento da nossa região e do Brasil, quem sabe. São 143 anos de existência. Muito obrigado a você mais uma vez. Obrigado, Vicente. Até a próxima, se Deus quiser. Seja feliz.